Olá, eu sou o Darcio Cavallini, estou aqui com muito prazer para falar mais uma vez sobre um tema interessante, na visão da quantiônica, obviamente. E hoje nós vamos falar um pouquinho das pessoas que perguntam por que eu não consigo ter filhos, por que eu não consigo ser mãe, por que o casal não consegue ter filhos, né? Isso realmente é uma dificuldade. Se você gosta desse tipo de tema, se inscreve no canal e convida os amigos aí, vamos aprender juntos, tá bom? Muito bom. Muitas pessoas, ou muitos casais, entre aspas, inférteis, né? Acabam entrando em depressão, acabam desmanchando casamentos, relacionamentos. A vida vira um drama porque de repente tem aquela ansiedade, aquela necessidade de ter filho, de ser pai e mãe biológico e não conseguem. E elas questionam, porque afinal de contas são pessoas que seguem religião, são pessoas honestas, cumprem seu papel, enfim, e acabam, né, não tendo a possibilidade de ter filhos. E olha que muitos, inclusive, eu conheço alguns, né, que tentam, inclusive, de várias formas, além das naturais, né, fazem tratamentos hormonais, a mulher, o homem, enfim, tentam até fazer a inseminação artificial, tentam in vitro, existe muita tecnologia hoje em dia para a reprodução, né, do ser humano. E mesmo assim alguns não conseguem. E se perguntam por que sofrem, né? E acabam, enfim, optando por várias coisas e muitos deles, inclusive, acabam terminando o relacionamento, porque não se suportam, não se compreendem, etc. E é interessante que é uma fase em que um fica culpando o outro no começo, e leva um bom tempo e muita discussão, muitas noites mal dormidas, até que os dois realmente resolvem fazer os testes clínicos para ver se é incapaz ou não. E eu posso contar de minha própria experiência, porque eu tenho um segundo casamento. A minha esposa atual, Adriana, é mais jovem que eu, 24 anos, e quando a gente se uniu, eu tinha por volta de 62, 63 anos de idade. E ela tinha 38 anos, por aí. E ela desejava ter filhos nessa encarnação. E eu não queria, porque eu já tinha netos, eu era separado, além de filhos, eu tinha netos. Enfim, até que a gente resolveu, bom, já que vamos casar, então vamos tentar ter filhos logo, porque nessa idade você passa a ter, daqui um pouquinho, gravidez de risco, não interessa, então vamos tentar. E no começo a gente tentou muito e não conseguia, né? Até que veio essas discussões todas que eu estou dizendo, porque eu senti na pele, né? E eu tive que fazer. Obviamente fui eu fazer, porque teoricamente eu era velho, já não tinha mais muita condição, fui fazer aqueles exames terríveis que tem que fazer. E foi muito interessante e esse é o fato todo, que os exames deram um resultado muito interessante, que eu não tinha espermatozoide suficiente para poder engravidar no ato sexual natural, né? E como ela é da área da medicina, ela é médica, consultou vários colegas, né? E os exames lá comprovavam que eu não teria essa condição, não teria essa possibilidade. Então, algum tempo depois, 2 meses depois, uma coisa assim, pimba, ela apareceu grávida. Falei, bom, então tem outro aí? Não, pelo amor de Deus, claro que não, isso é brincadeira, né? Mas aconteceu. E por que aconteceu isso? Então, existia no nosso programa de vida ter esses filhos. E nós temos hoje 2 meninas, e teve inclusive um aborto espontâneo, né? 3.
Então estava no nosso programa de vida ter isso. E logo que a gente se juntou, a ansiedade dela de querer e eu que não estava querendo muito, isso tudo são sentimentos, porque não é o nosso posicionamento. Eu, por exemplo, me concordei com ela, não, vamos ter filho. Mas instintivamente o meu sentimento não queria ter filho. E não vinha filho. Fui fazer os exames. E quando eu fiz os exames que todo mundo disse que eu não podia, de repente, talvez eu tenha, opa, peraí, eu consigo sim. Aconteceu naturalmente os filhos. Isso foi meu caso, que parece então um milagre. Não, não é milagre. São os movimentos energéticos que a gente faz através do nosso sentimento e não através do nosso pensamento. E muitas vezes eu contei aqui a minha história para entender que você fala da boca para fora, mas o que você sente realmente? O que você deseja no fundo da alma é aquilo mesmo que você quer? Né? Então, não existe uma regra. A medicina, a ciência de uma forma geral, tenta encontrar algum motivo, alguma razão para que aquele casal não tenha filho ou tenha dessa ou daquela forma, né? No estudo da genética. Né? E isso não tem nada a ver com programa de vida. Existem casais, você pode pegar casais nas mesmas condições, eu vejo, por exemplo, situações de mães diabéticas, né, que é muito mais difícil ter a facilidade da maternidade, mas tem muitas que conseguem, tem algumas que não conseguem. Então, se fosse um processo de genética, todas aquelas que tivessem aquele tipo de doença não teriam filhos, né? Então, existe um processo que, se a gente deixar de lado um pouquinho os estudos científicos da matéria, do sistema de maternidade e paternidade do homem, e a gente começar a enxergar o espírito, nós vamos ter uma outra visão. Nós temos compromissos muito sérios, né? A gente vem para uma encarnação com uma determinada programação. Nessa programação de vida que a gente faz, a gente coloca todas as questões mal resolvidas de outras encarnações, a gente coloca para passar de novo pela mesma experiência na encarnação atual, que é para ver se dessa vez você aprende a trabalhar, a entender, a sentir, a integrar em você as leis universais, as leis cósmicas. Então você vai repetindo. E enquanto você não aprender, o processo continua. Então, começa do princípio que nós escolhemos, nós temos um acordo para escolher os nossos pais e eles, pais, escolhermos como filho, é um acordo. Nós temos o compromisso firmado de pactos, de contratos que a gente faz antes de reencarnar, de que eu vou me encontrar com você e você comigo e nós vamos ter filhos. E tudo isso pactuado entre todos, de várias formas, né? Então, eu tenho um compromisso com a futura esposa comigo, e nós dois temos o compromisso e contrato feito com os filhos, que são os espíritos que serão gerados, gente, seres humanos, através de nós. Então, tudo isso são pactos, são coordenadas que a gente deve respeitar para cumprir uma missão de vida. Mas acontece que a gente chega aqui e fica totalmente ignorante a esse processo que nós temos que vivenciar, que é o nosso programa de vida. Muitas vezes, em encarnações anteriores, de repente, você abusou do fato de praticar muito aborto, por exemplo, né? Porque economicamente ou socialmente não era bom naquela oportunidade a mulher ficar grávida, enfim, ou qualquer coisa semelhante. E aí, de repente, você pode dizer assim, bom, então eu vou na próxima tentar, e vou tentar, e vou tentar, e vou tentar, enquanto eu não compreender, eu não tenho filhos. Por quê? Talvez para recompensar aquela energia que você gastou em demasia naquela época, você tem que depurar na nova encarnação. Da mesma forma que, de repente, você vem aqui, gera um monte de filhos e não tem nem como sustentar. E, de repente, você começa a entregar seus filhos, entrega para o orfanato e coisas do tal, porque você disse que você não pode, não tem condições financeiras, né, de cuidar da criança, de alimentar, da educação, etc. E muitos são os compromissos. De repente, a gente se encontra
e um casal de repente namora, acontece a gravidez, né? E o pai não assume, o pai não quer assumir, ou a mãe não quer assumir por problemas sociais, ou porque vai enfrentar a família, enfim, ou a sua carreira que está em risco, resolve o aborto, né? Ou simplesmente o pai cai fora, né? Não assume o compromisso, e a mãe segura a peteca lá e faz o filho nascer, crescer, etc. e tal. Cada vez que nós estamos tomando uma atitude dessa, contrária às leis universais, o fluir da vida, né? Como são compromissos que a gente firmou lá para trás, é como um compromisso que você firma aqui, é um contrato. É um contrato qualquer, de um aluguel de uma casa, de uma compra de um imóvel, de um empréstimo de dinheiro no banco. Se você não cumprir a sua parte, o banco vem atrás, vocês vão tomar sua casa, etc, etc. São as consequências da falta do compromisso que você assumiu e que não cumpriu. Assim se processa a vida. Então não existe uma regra, principalmente na área da genética, que determina que esse ou aquele vai ter filho ou não vai ter filho. Existem muitas possibilidades de você repor, de você cumprir os compromissos que você, de repente, firmou, e não necessariamente precisa ser da forma que é o padrão universal. Então todo mundo quer ter filhos, né, e ser o pai e a mãe biológica. Mas nada impede que, se você tem o compromisso de ter 5 ou 10 filhos e tem condição, de você adotar crianças. Ah, mas eu não sou o pai biológico. Qual é a diferença? É só orgulho. Não é pai biológico, mas que compromisso você tem com esse ser órfão que apareceu na sua vida de outras encarnações? Será que ele teria que vir mesmo como seu filho biológico? Porque de repente ele aparece na sua frente. E hoje em dia, lamentavelmente, eu sei que muitas pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, né? Mas, lamentavelmente, muitas pessoas estão preferindo hoje adotar animais, né? Pequenos animais, animais domésticos, que viram os seus filhos. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou citando o fato. Mas será que você teria mesmo que adotar um animal? Ou caberia você, dentro do seu programa de vida, adotar uma criança? Porque, afinal de contas, tem um monte de crianças sobrando aí que são órfãos. Se a gente não nem olhar aqui para o Brasil, tem um monte lá na Síria, na África, né, onde existe guerra, onde existe fome. O que não falta é mãe morrendo e deixando os filhos órfãos. E por que será que existe isso no planeta? Será que então a humanidade não tem um compromisso dentro do seu próprio sistema evolutivo, cuidar do próximo? O que falou Jesus para a gente? Faz para o próximo o que você quer que o próximo faça para você. Então a pergunta que eu faço é: por que será que Deus, o universo ou alguém teria que deixar tantos filhos órfãos? E por que será que tantas mães e pais não engravidam? Eu deixo essa pergunta para você e que você pense bem a respeito. Eu conheço muitas pessoas que são filhos adotivos. Conheço alguns, inclusive, que, em função do jeito, do carinho que envolve, né, essas pessoas, os filhos acabam até ficando meio parecidos com os pais, fisicamente mesmo. Mas eu conheço um grande número de pessoas que foram adotadas. E pode ter certeza absoluta que eu encontro muito mais amor entre os casais que adotam crianças junto com essas crianças do que aquelas que são filhos biológicos. Por que será? Eu repito essa pergunta. Se não tivessem que ser adotados, para que nasceriam então pessoas, mães e pais, sem a característica ou a capacidade de ter filhos próprios, biológicos? E por que então, no planeta, existem tantas crianças
abandonadas pelos pais, os órfãos? Você responde. Se você gosta desse tipo de tema, bastante controverso, né? Dá um like aí, convida seus amigos, se inscreve no canal, vem aprender junto.